Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado a todos que têm me ajudado a espalhar essa palavra. Deus vai falar com você e vai falar com muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem de hoje. Eu tenho aqui um abraço especial aí para Bernadette Moreira, para Elisângela Silva, o Antônio Prado de Rondônia, a Josefa Neto na Escócia, a Cleusa Ferreira em Presidente Prudente, a Antonina na Espanha, em La Corunha, e também o pessoal do canal da Grazi em Teixeira de Freitas, na Bahia, e a Francinilda de Antonina do Norte, no Ceará. E a todos que me ajudam a espalhar a palavra de Deus pela internet. Na palavra de hoje eu quero responder uma pergunta de uma pessoa que escreveu assim: ouvi de uma irmã que fazer a obra dentro de casa não é ser cristã. Obra se faz na igreja, porém eu trabalho de diarista e saio para o trabalho às 3h10 da madrugada, chego em casa cansado e não tenho disposição para ir à igreja. Só vou no sábado e domingo e o pastor fica criticando, dizendo que quem só vem aos domingos é visitante. Eu vou responder essa pergunta na palavra de hoje. Hoje é sábado, dia 8 de junho de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versos de 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aqui estão palavras do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo aos seus discípulos. E você e eu estamos nesse time aí, né? Com a graça de Deus. Hoje, quando a gente ouve falar de sal, a gente até não dá muito valor ao sal, porque é um produto relativamente barato, não é? Até aqueles eventos onde as pessoas pediam 1 quilo de alimento não perecível, antigamente todo mundo levava um pacote de sal, ou de fubá, né? Depois os organizadores começaram a dizer, olha, traga qualquer alimento não perecível menos sal. Por quê? Porque o sal é relativamente barato. Você vai ao supermercado e consegue comprar um pacote de sal aí por muito pouco, não é? Mas nem sempre foi assim. Na época em que esse texto foi escrito, nos dias de Jesus, o sal, além da sua importância, era também um alimento de muito valor. E eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre as características do sal. Antes da humanidade inventar a moeda, a remuneração do trabalho humano era feita em mercadorias como carneiro, porco, sal e peles. A palavra salário surgiu a partir da porção de sal que era dada como pagamento aos soldados na Roma antiga. Ao descobrir que o sal, além de ajudar na cicatrização, servia também para conservar e dar sabor à comida, os romanos passaram a considerá-lo inclusive como um alimento divino, uma dádiva de Salus, que era a deusa da saúde. Então o sal nessa época, antes de tudo, era algo de muito valor. Volto a dizer, foi daí que surgiu a palavra salário, tá? Que era o pagamento. As pessoas pagavam os outros com sal. Naquela época, tamanho era o seu valor, a sua importância. Entre as características do sal, nós também precisamos lembrar que o sal, especialmente nessa época, ele era responsável para conservar a integridade dos alimentos. Hoje nós temos refrigeradores, geladeiras, mas lá atrás, quando não havia ainda geladeira, as pessoas costumavam salgar determinados alimentos, a carne, por exemplo, e aquilo conservava um tempo maior sem se estragar, sem apodrecer, tá?
Agora, é claro que nós não podemos deixar de dizer que um dos mais importantes, ou uma das mais importantes características do sal, como diz o próprio texto, é dar sabor. Por isso que se o sal não servir para dar sabor, ele não serve para mais nada. Ele só serve para ser jogado e pisado pelos homens, não é? Porque o mais importante no sal é dar sabor. E aí, o que é que isso tem a ver comigo e com você, com os discípulos de Jesus? Se Jesus nos comparou com o sal, ele quer dizer que nós precisamos ser alguém, primeiro, nos lembrar que somos de valor. Valor porque ele habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Então o nosso valor vem dele. Segundo, nós somos responsáveis para conservar a integridade nossa e, inclusive, ajudar as pessoas a conservar a sua integridade. O mundo está aí para destruir a identidade das pessoas. Eles pegam um ser humano e transformam em uma mercadoria. Lamentavelmente, se você entrar na internet, você vai ver um monte de gente que está ali simplesmente como uma mercadoria. É o caso das pessoas que vivem de vender o corpo, de expor o corpo. O mundo faz isso com as pessoas, reduz as pessoas a uma mera mercadoria de barganha. Mas nós somos convidados a fazer com que essas pessoas se lembrem que elas não são simplesmente um objeto, uma mercadoria. Elas são filhos e filhas de Deus, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Só que, com o pecado e com a ação desse mundo, elas perderam a sua identidade. Agora, uma das coisas muito importantes que nós precisamos observar nesse texto é a questão não apenas de ser sal para dar sabor e atribuir valor às pessoas, mas também sermos luz. E para que é que serve a luz? A luz é aquilo que esclarece as coisas. A luz é aquilo que serve para iluminar e mostrar o caminho. É interessante aqui quando Jesus diz: ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Presta atenção nessa expressão: ilumina todos que estão na casa. É na casa, não é na igreja. É importante que a gente participe de uma igreja, é importante que a gente tenha comunhão com as pessoas, é importante que a gente congregue em algum lugar, mas não é na igreja o principal lugar para onde Jesus nos convida a ser luz. É interessante como muitos líderes querem manter as pessoas na igreja a todo custo, criando uma série de atividades onde as pessoas passam a semana inteira envolvidas apenas na igreja, presas dentro da igreja. E nós somos chamados a ser luz no mundo. Mas esse mundo não começa do lado de fora, mas começa na nossa casa. Que adianta uma pessoa que às vezes fica todo o tempo na igreja, mas não consegue ser uma pessoa iluminada para a sua família, para os seus entes queridos. Na igreja participa de tudo, mas não participa da atividade na sua casa, na sua família. Tem um ótimo testemunho na igreja, mas um péssimo testemunho em casa. Então nós somos chamados a ter muita atenção nisso, sermos luz na nossa casa e principalmente no mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O propósito para o qual Deus não arrebatou os salvos é para que por meio deles mais pessoas sejam salvas e glorifiquem a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a função de apresentar essa mensagem ao mundo é minha e sua. E Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas se nós ficarmos trancados nas igrejas, como é que o mundo vai saber dessa mensagem? Então, somos chamados a ser luz no mundo. Depois da nossa oração, eu quero terminar de responder a pergunta dessa pessoa inscrita aqui no canal. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu te louvo e te agradeço por essa palavra que vem para trazer um norte, uma direção, que vem para trazer instrução para que nós sejamos sal na terra e luz no mundo.
Ajuda-nos, Senhor, a cuidar bem do nosso testemunho, não apenas na igreja, mas especialmente na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, no mundo. Ajuda-nos a ser uma ponte por onde as pessoas chegarão a Jesus. Nos ajuda a ser um instrumento de salvação para esse mundo que está se perdendo. Senhor, ajuda-nos a ser úteis para a expansão do reino de Deus. Querido Deus, eu também te peço a cura para aqueles que estão enfermos, acamados, hospitalizados. Eu também te peço portas abertas para os que estão desempregados, enfrentando terríveis crises financeiras. Eu também te peço restauração, restituição. Eu também te peço, Senhor, reedificação de lares que foram destruídos. Meu Deus, eu peço todas essas coisas no nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Amém. E agora, com relação àquilo que me foi perguntado por essa pessoa que diz que trabalha toda a semana, acorda cedo, às 3h10 da manhã, vai para o serviço, não tem disposição para ir para a igreja durante a semana, só vai aos finais de semana e mesmo assim ouve um sermão, ouve umas pregações que a maltrata. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para essa pessoa: muito me admira, minha irmã, você ter essa paciência de, depois de uma semana cansativa de trabalho, ter disposição para ir num lugar para ser maltratada. Imagine você chegar ferido, machucado num hospital e, ao invés dos enfermeiros e médicos cuidarem de você e procurarem restaurar a sua saúde, eles ficarem te maltratando. Mas por que é que você caiu? Por que é que você se envolveu naquele acidente? Por que é que você não prestou atenção? Imagina isso num hospital. Seria terrível, não é? Só que na igreja muitas vezes é isso que a gente ouve. E sabe por que muitas vezes a gente ouve isso? Porque tem pessoas que não têm tempo para preparar um sermão, passam o tempo todo ocupada com tantas coisas e, ao invés de estudar a Bíblia, eles simplesmente deixam para depois, porque é mais fácil criticar o erro dos outros do que estudar um texto e procurar o que é que a Bíblia está dizendo. Para isso precisa esforço, para isso precisa dedicação e, principalmente, para isso precisa muita oração e direção de Deus. Mas, como muitos não têm tempo, é mais fácil abrir um texto e descer o cajado no povo, não é? A segunda coisa que eu quero dizer para essa pessoa é: minha irmã, ore e pergunte a Deus se é isso mesmo que Ele quer para a sua vida. Que você continue nesse lugar, recebendo esse tipo de alimento. Na minha humilde opinião, igreja deve ser um lugar de comunhão. Igreja deve ser um lugar onde nós renovamos as nossas forças, recebemos alimento, suprimentos para ir ao mundo e anunciar a Jesus. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas, os líderes, devem passar a mão na cabeça daqueles que estão em pecado e vivendo uma vida completamente dissoluta. Não, não é isso. Mas nós devemos nos esforçar para dizer aquilo que a Bíblia quer dizer. E não apenas criticar o erro dos outros. Quem critica erros sem apresentar a graça, não passa uma mensagem completa do Evangelho. Eu vou deixar um vídeo aqui que é muito interessante e eu gostaria que você acompanhasse. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também.